Olá pessoal, tudo bem? Professor Danúzio de Ciências, estamos aqui retornando às nossas atividades, ainda de maneira remota. Sejam todos bem-vindos, certo? Tema da nossa aula hoje, nós vamos saber o que é saúde, certo? A saúde coletiva, o que é um tipo de saúde, o que leva uma pessoa a ter distúrbios. Tudo isso nós vamos ter nessa aula de hoje, ok? O que é saúde, certo? Saúde ele significa o estado de normalidade de funcionamento do organismo. Ter saúde é viver com boa disposição física e mental, certo? Aqui nesse texto aqui ele fala o que é ter saúde? É eu estar bem fisicamente, o meu corpo fisicamente obedecer todos os comandos, né? Tá bem, condição física de pensar, de andar, de correr, certo? De raciocinar. Isso é uma saúde física. Saúde mental é aquela saúde que a gente tá bem com a vida, né? Não temos preocupações, depressões. Isso nós vamos ver mais na frente. Além da boa disposição do corpo e da mente, a OMS, que quer dizer a Organização Mundial da Saúde, ela inclui na definição de saúde o bem-estar social entre os indivíduos. O que é o bem-estar social? É aquele meio em que nós vivemos. O social, a escola, a comunidade, a igreja, né? Se nós estamos bem nesses ambientes sociais, então faz parte da nossa saúde, certo? Você pode estar bem de uma saúde física, de uma saúde mental, mas nesse meio social, onde você não tem uma boa aceitação, isso é uma doença. Isso tira a sua saúde. Se você tem um bom convívio com a sociedade, então você está bem de saúde também, ok? A saúde mental, certo? Saúde mental em época de vezes pandemia, né? A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros. Foi falado no slide anterior da nossa saúde, né? Se nós estamos bem consigo mesmo. E nesse período de pandemia, devido as pessoas passarem muito tempo dentro de casa, não ter aquele contato com o ambiente externo, não ter aquele contato com pessoas, isso tem desgastado bastante. É tanto que nessa pandemia vem atacando muito a saúde mental das pessoas, o comportamento, a agressividade, a angústia, a depressão. Tudo isso é efeito desse período que nós estamos atravessando, ok? Minha saúde mental, como é que o meu comportamento, as minhas reações, a alegria, né? As pessoas, de tanto viverem presa hoje em dia dentro de casa, perderam aquela motivação, aquela alegria de passear, de andar, de conhecer pessoas. E isso nessa pandemia afetou bastante as pessoas, ok? Então, professor, quais são os tipos de saúde mental? Nós falamos da saúde mental, algumas consequências das que mais atinge as pessoas e é a depressão. Se você tiver uma ideia, a depressão hoje não é uma doença. Antigamente era uma doença para quem
para quem está acima dos 30, dos 35 anos. Não. Hoje, a depressão ela atinge vários fatores sociais, é uma doença que não é delimitada a um fator social só, a uma comunidade social, não. É uma doença que hoje ela atinge várias classes sociais, é uma doença que ela não tem idade. Hoje nós temos assim jovens, crianças, né, depressivas, principalmente nessa pandemia, de estar em casa, preso em casa. Isso está criando a depressão. E a depressão é um transtorno mental comum e uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. Uma das causas da depressão é a tristeza, né? O ânimo, as pessoas não têm mais vontade de fazer determinadas coisas que faziam antes e várias outras coisas. Transtorno afetivo bipolar é um tipo de transtorno que afeta cerca de 60 milhões de pessoas em todo o mundo, né? É o duplo comportamento das pessoas. Uma hora eu tenho um comportamento, posso até estar alegre, outra hora o meu comportamento muda, as minhas reações, as minhas alegrias, certo? Isso é um transtorno afetivo bipolar, né? A mudança constante de comportamento. E nós temos aqui a esquizofrenia e outras psicoses. Professor, o que seria a esquizofrenia? Certo? É um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, de reagir, de sentir e de se comportar com clareza. Certo? É um distúrbio, né? Não digamos assim que seja uma doença, vamos falar em distúrbio em que afeta o comportamento humano, em que afeta o comportamento da pessoa, né? A pessoa de pensar, de reagir, de agir, né, em determinadas situações. Às vezes devemos ter cuidado com pessoas esquizofrênicas, porque o comportamento dela é muito inconstante. Algumas até um ponto de ser agressiva, né? De usar de uma certa agressividade. A demência, né? A demência ela é um tipo de distúrbio, né? Vamos falar distúrbio, que afeta funções no cérebro, né? Algumas funções no cérebro. A demência ela vai atingir, no caso da memória, certo? Algumas pessoas sofrem com esse problema de memória, algumas pessoas a questão do discernimento, capacidade de entender, de compreender o algo, alguma coisa, certo? Tem esse problema, ok, gente? E nós vamos aqui por último falar da saúde pública, certo? Todos nós acredito que já passamos por situações difíceis com a nossa saúde. Falando da saúde pública, né? Pessoas que não têm não têm uma situação financeira boa, que paguem um plano de saúde bom, né? E nós caímos às vezes em situações que procuramos a saúde pública. E onde é que nós encontramos, professor, a saúde pública? Nos hospitais, nos postos, né? Nas UPAs, passamos por dificuldades, chegamos, as filas, problemas de atendimento, marcação de exames. Nós temos aqui atualmente considerada a saúde pública de todo um conjunto de medidas executadas pelo Estado para garantir o bem-estar físico, mental e social da população. Pagamos os nossos impostos, que não são baratos, para que todo esse dinheiro seja destinado ao Estado e o Estado oferecer uma saúde de qualidade. Seria o que essa saúde de qualidade? Bons hospitais, médicos, atendentes, medicação que atenda a população
mais atingida, certo? Só o que nós estamos passando, estamos vivendo hoje é completamente diferente. Nós temos aqui essa figura, essa charge, onde tem uma senhora dizendo, perguntando: esta é a fila para marcar consulta? A outra pessoa responde: não, não. Esta é para desistir do exame. Né? É uma charge, é uma crítica em que hoje as pessoas se deparam, né, em uma necessidade de procurar um hospital, chega lá superlotado, tem que esperar uma semana, um mês, 2 meses. Isso acontece muito. Na pandemia, principalmente, como nós acompanhamos, os hospitais superlotados, né? Faltando oxigênio, faltando leito. Isso é uma questão social de muito tempo, não é de agora. Né? O país sempre sofreu com isso, tá certo? Então, gente, agradeço aqui essas informações, essa nossa aula de hoje, que eu tenho certeza que tira alguma dúvida daqueles que não tinham conhecimento de o que é uma saúde, principalmente a saúde pública. Ok? Até a próxima.